Oi, gente. O Wesley aqui de novo com vocês. Hoje nós vamos tratar no processo penal a respeito de uma das questões ou processos incidentes, né? Na verdade aqui é um processo incidente chamado restituição de coisas apreendidas, tá? Bom, primeira coisa a dizer é o seguinte, aqui vocês já devem ter conhecimento que como efeito secundário de uma condenação penal é decretada a perda de bens obtidos como proveito da infração ou o próprio produto da infração, ou eventualmente instrumentos utilizados para a prática da infração, nesse caso os instrumentos que não são de uso, né, permitido ou de fabrico permitido. Enfim, parte dos objetos que estão apreendidos durante a apuração de um crime ou durante o desenvolvimento do processo, ao final dele será objeto do chamado confisco. Obviamente que os objetos que serão confiscados ou poderão ser confiscados ao final do processo não podem ser restituídos a quem requer durante a instrução, mas eventualmente não só instrumentos utilizados para a prática da infração cujo fabrico, a posse, o uso é permitido, como também determinadas objetos que são utilizados como prova da infração, esses objetos podem ser restituídos ao seu legítimo dono. Eventualmente, o legítimo dono é o próprio infrator. Então, para que essa restituição aconteça, a gente tem esse tipo de procedimento que nós chamamos de restituição de coisas apreendidas. A restituição de coisas apreendidas está prevista a partir do artigo 118 do Código de Processo Penal. Então, é conveniente que a gente faça uma leitura, né, desses artigos quando estiver se preparando para uma avaliação ou, enfim, quando estiver se preparando para fazer um pedido desse em juízo. Mas vocês vão perceber que são poucos os artigos do Código que tratam a respeito desse tema, né? É do 118 até o 124 do Código de Processo Penal. Então, não há nenhuma grande complexidade nisso. O que é importante a gente saber para fim de avaliação, para fim de concurso, ou até mesmo para a vida profissional? É que se aquele objeto apreendido, que pode ser devolvido à pessoa, não estiver sob nenhuma dúvida quanto à sua propriedade, o próprio delegado de polícia é a autoridade responsável por proceder à restituição. Veja que o pedido de restituição pode ser formulado até verbalmente durante o curso da investigação, da fase pré-processual. E é claro que, se atendido, vai ser reduzido a termo, para que esse termo de restituição conste ali nas peças de inquérito e que o juiz tenha ciência de que um objeto foi apreendido e foi necessariamente devolvido ao indivíduo. Tá? Mas veja, a condição para essa devolução ou para essa restituição é que a coisa que está sendo restituída não esteja sob nenhuma dúvida quanto à sua propriedade. Obviamente que a pessoa que requereu a restituição seja o seu legítimo dono ou possuidor, e eventualmente, ou evidentemente, né, sempre será assim, que essa coisa já não seja mais necessária para a instrução ou para a investigação. Então, se a gente está falando de um instrumento utilizado para a prática da infração, se a gente está falando de um objeto apreendido, é possível que esse instrumento objeto ainda seja útil, né, para fins de se chegar a uma condenação definitiva, caso seja realmente o resultado dessa apuração um resultado condenatório. Então, enquanto esses objetos forem necessários à investigação do processo, ele não é devolvido. Mas, obviamente, que se houver a condenação ou absolvição e transitar em julgado essa sentença, não sendo coisa objeto de confisco ou coisa necessária à reparação do dano causado pelo crime, então a restituição terá lugar. Obviamente que, se já tiver passado a fase pré-processual, quer dizer, na fase judicial, quem é responsável por fazer essa restituição é o juiz de direito ou o juiz federal responsável, né, que esteja conduzindo o processo. Também é preciso lembrar que, se a gente estiver falando de coisas que estão sob alguma dúvida em relação à sua propriedade, a restituição também pode ser requerida e ser realizada, só que somente pelo juiz. Aí, nesse caso, o pedido de restituição tem que ser formulado por escrito, ele será, então, de alguma forma, encadernado para se formar autos apartados. Então, através desses autos apartados, se dará a oportunidade à pessoa que requereu a restituição de comprovar a sua propriedade do bem. O prazo para essa produção de provas é de 5 dias.
Eventualmente, se tiver um terceiro interessado ou se a coisa tiver sido apreendida em posse de terceiro, será dada oportunidade a esse terceiro de também manifestar. A norma não fala prazo, então a gente pensa num prazo idêntico àquele que é dado para a produção da prova por parte do requerente. Esse caderno, né, é aberto, né, ou entregue ao Ministério Público para manifestar-se, então se dá vistas ao Ministério Público para manifestação e em seguida o juiz delibera, decide. Então, sendo uma coisa que não precisa ficar no processo, porque já não mais é útil como prova e nem poderá ser objeto de confisco futuro, então é o caso aí de o próprio juiz criminal dirimir a dúvida sobre a propriedade e, sendo assim, de entregar ao terceiro, a quem de direito. Se eventualmente a dúvida persistir, não puder ser satisfeita, aí o juiz tem a opção de, enquanto dura a investigação, entregar a coisa para a posse de terceiro, ou daquele terceiro na posse de quem a coisa estava antes de ser apreendida, ou eventualmente de nomear um depositário fiel, um depositário para a coisa. Tá? Nós temos, nas hipóteses de restituição, o não cabimento de um instituto que nós chamamos de alienação antecipada, que são coisas que não precisam ficar vinculadas ao processo ou ao procedimento, porque não serão objeto de um confisco futuro. Mas as coisas que serão objeto de confisco, ou poderão ser, quer dizer, de perda em favor da União ou do Estado membro, né, após a condenação final, essas podem ter a sua alienação antecipada, que é um procedimento também que pode ser realizado no curso do inquérito ou do processo, que terá algum tipo de aprofundamento em vídeo posterior. Tá? Então esse vídeo era para falar com vocês a respeito da restituição das coisas apreendidas. Para fechar o vídeo é importante dizer o que pode ser objeto de apreensão. Né? Aí vale a pena você ler o artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Para citar alguns exemplos: instrumentos utilizados para a prática da infração, objetos necessários à elucidação do fato, pode ser uma roupa, um chinelo, uma quantidade em dinheiro, eventualmente. Né? É possível a apreensão do produto do crime, mas não necessariamente é possível a apreensão do proveito do crime. Aqui eu peço a atenção de vocês, tá? Porque enquanto o produto é o objeto sobre o qual incidiu a prática delitiva, suponha, o sujeito furtou o relógio é o produto do crime. O proveito do crime é aquele objeto, aquela coisa adquirida pelo infrator ou por quem quer que seja, com a venda do produto ou com o resultado financeiro advindo do produto da infração. Então, suponha, o sujeito furtou o relógio é o produto da infração, mas ele conseguiu vender o relógio a preço vil, né? Suponha. Mas com o dinheiro ele foi lá e comprou, sei lá, um livro, uma televisão, né? Enfim, um par de tênis. O par de tênis, na hipótese que eu estou mencionando aqui, é proveito da infração, enquanto que o relógio seria o produto. Tá? Então não são todos os objetos que se relacionam com o crime ou com a eventual reparação do dano futuro que são objetos de apreensão. Apreensão, como eu disse, os objetos passíveis de apreensão estão lá no artigo 240, parágrafo 1º, tá? Onde se estuda lá a busca e a apreensão. Citei alguns exemplos para vocês. Tá? Lembre-se, o proveito da infração pode ser objeto de uma outra medida, né, que tem caráter também incidental, que nós chamamos de medida assecuratória. Tá? O nome específico dela é o sequestro. Tá bom? Então a gente vai estudar sequestro, arresto e hipoteca legal num outro momento, num outro vídeo, que vai ser encaminhado a vocês também, tá bom? Então o vídeo é rápido, né? Só para a gente expor a restituição, ou esse instituto da restituição. Obviamente que esse vídeo vai acompanhado de um resumo teórico, que eu vou deixar aqui também, né? Um link para que vocês possam ter acesso na descrição do vídeo. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida para fazer, coloque aqui, né, no bloco de informações do vídeo, ou aqui na região de comentários, que através disso eu posso produzir mais material para satisfazer e afastar essas dúvidas, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção até agora, né? Que vocês estejam com saúde, né? Cuidem-se bem, lavem sempre as mãos, se puderem permanecer com certo distanciamento social,
que não é o caso, né, eventualmente ser necessário o trabalho em loco, vocês, por favor, o façam, para que vocês estejam seguros no caso, para que a gente possa se encontrar com saúde e com alegria em breve, pessoalmente, tá bom? Tudo de bom para vocês, até o próximo vídeo.